isso chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia,
Pai do Senhor, irmãos, queria que nesse momento você ficasse de pé, em nome de Jesus, no seu lugar, você separasse o seu dízimo, a sua oferta. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus aqui, queria ser breve. Deus tem ainda muita coisa para falar com a gente aqui hoje. Meditando na palavra de Deus, eu estava meditando na vida de um homem de Deus chamado Abraão. Ele foi chamado pelo Senhor e ele teve várias e várias adversidades no caminho, só que ele teve um diferencial. Ele foi reconhecido como o pai da fé. E esse homem de Deus, na trajetória dele, o Senhor colocou ele em algumas provas. E a gente, como servo de Deus, a gente também passa por provas. E o Senhor, ele permite situações na nossa vida. Não quer dizer que o Senhor não nos ama, muito pelo contrário. O Senhor nos ama e o Senhor, por esse motivo, ele nos permite passar por determinadas situações. E meditando na palavra esses dias, lá em Isaías capítulo 41, no verso 8, a palavra de Deus ela diz assim: o Senhor diz ao povo de Israel: meu servo, o povo que eu escolhi, vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Irmãos, o Senhor chama Abraão de amigo, lá em Isaías, e o mesmo Abraão lá de Gênesis, quando ele está servindo a Deus ali, ele está em atividade aqui, o profeta Isaías lembra dele, e Deus usa o profeta Isaías para chamar Abraão de amigo. Né? A gente busca uma intimidade com Deus, a gente busca coisas em Deus e assim, o Senhor ele quer fazer a gente se achegar mais a Ele. E uma das ferramentas que o Senhor usa para nos fazer se achegar a Ele é as adversidades, a prova. E meditando, pensando na vida de Abraão, um homem que foi chamado por Deus, que viveu uma vida com Deus, que teve um ministério sobrenatural, que prosperou em muito. E Deus fez uma promessa na vida dele que ele seria pai de multidões, que ele teria muitos filhos. E a esposa dele era estéril. E durante todo o tempo onde ele passou por aquela dificuldade de ter a esposa estéril e ter uma promessa de Deus, o Senhor foi e deu um filho para ele, né? O Isaac, o filho da promessa. E quando ele está vivendo aquele momento de paternidade, que ele está com o filho dele, o Senhor, para provar a fé de Abraão, o Senhor vai lá e pede o filho dele como sacrifício. Para encurtar a história, né? O Senhor vai lá e pede o filho que ele mesmo deu como sacrifício. E aí, agora Abraão, você vê na Bíblia que Abraão ele obedece o Senhor de pronto. Ele não questiona, ele não força uma situação, ele pega o seu filho, pega a lenha, pega o punhal e vai ao Monte Moriá para fazer o sacrifício. E quando está tudo preparado, quando ele está prestes a fazer o sacrifício, lá em Gênesis capítulo 22, no verso 12, a palavra do Senhor diz assim: o anjo disse: não machuque o menino, não lhe faça mal nenhum. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. A gente vê aqui um espelho de Jesus na vida de Abraão. A gente vê aqui ele não negando o seu único filho, um filho que ele amava e amava muito, ele ia entregar para o Senhor. E o Senhor, na verdade, o Senhor não queria o Isaac, na verdade, o Senhor não queria nada do que ele já tinha dado para Abraão. O que o Senhor queria era simplesmente saber onde estava o coração de Abraão. Nós devemos dizimar e ofertar ao Senhor simplesmente para mostrar para Deus e para Mamon que nós servimos a um Deus vivo, que nós amamos o Deus que nós servimos. Então, pega o seu dízimo, pega a sua oferta, aonde você está, em nome de Jesus, ore e consagre ao Senhor nesse momento. Senhor, nós colocamos diante do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Senhor,
tudo que nos pertence nós consagramos a Ti. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos, ó Pai, adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas a todo momento, que nós vamos deixar claro, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração é do Senhor, que o Senhor está em primeiro lugar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, abençoa as nossas famílias, abençoa a nossa casa, abençoa os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Traga as suas ofertas, o seu dízimo, e Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer poder estar aqui com você para compartilhar a respeito da palavra de Deus. E nesse momento, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens no mês de abril. E o tema do nosso mês é Famílias Restauradas. No ano da restauração, então, no mês de abril, vamos estar falando sobre a restauração das famílias, sobre aquilo que Deus deseja fazer lá na sua casa. E quando a gente fala sobre isso, e esse final de semana, nós estamos no final de semana da Páscoa. A Páscoa, que é a festa cristã mais importante que pode ter, porque ela fala da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E falar de Páscoa e de família tem tudo a ver. Agora, a Páscoa que nós celebramos hoje não é como a Páscoa que o judeu ele celebra. Na verdade, ela agora precisa vir em volta de uma revelação nova, de algo diferente, porque nós estamos vivendo o tempo da nova aliança. Então, o que é a Páscoa? E o que a Páscoa pode nos ensinar? Bom, certamente nós não queremos judaizar o Evangelho, porque isso seria completamente fora do que a Bíblia nos ensina, do que Jesus ele já fez por nós. Então, nós precisamos entender o que o Novo Testamento ele fala a respeito da Páscoa. E aí o apóstolo Paulo, ele escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, do verso 6 até o verso 8, ele escreveu o seguinte: a vossa vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, aí olha só o que o apóstolo Paulo diz agora, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, guardaremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Então o apóstolo Paulo diz aqui no verso 8, no final do verso 7 ele diz, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E aí no verso 8 ele diz, portanto, guardaremos a festa. Em outras versões, celebraremos a festa. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos porque temos a certeza que o Senhor quer falar conosco. Pai, que ao ouvirmos a tua voz, não endureçamos o nosso coração, mas que estejamos prontos, abertos para ouvir e responder. Não sejamos apenas ouvintes, Senhor Deus, da tua palavra, mas praticantes. Então nos dá, Senhor Deus, espírito de revelação, de sabedoria. E eu te peço, Pai, tira toda distração, todo cansaço, para que nós não tenhamos a palavra roubada por Satanás, que possamos receber a tua palavra completa nesse momento. É isso que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, aqui então o apóstolo Paulo ele diz, celebremos a festa. Qual festa? A Páscoa. Ele está falando a respeito da Páscoa. Então o apóstolo Paulo nos dá um mandamento aqui. Ele diz, olha, não é opcional, a Páscoa precisa ser celebrada. Agora, não devemos celebrar como os judeus a celebram. Nós que somos cristãos, não. Porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é nos tornar judeus. Mas a vontade de Deus é que nós tenhamos revelação da nova aliança. Revelação do que é a Páscoa para nós nos dias de hoje. E aí, antes da gente falar sobre propriamente a Páscoa, nós precisamos falar sobre um princípio da Bíblia, que é um princípio que a gente chama de princípio da convergência,
que é esse princípio? Esse princípio é que tudo na Bíblia leva para Jesus. Tudo na Bíblia nos mostra Jesus, tudo nos aponta Jesus. E aí é por isso que nós não podemos descartar o Velho Testamento. Irmãos que pensam, não, agora nós estamos na Nova Aliança, no tempo da graça, então pega o Antigo Testamento e apaga ele, exclui ele, nós não precisamos dele. Não é isso. Pessoas assim, elas ainda não entenderam que toda a Bíblia contém Jesus. Elas não entenderam ainda que o Velho Testamento, ele ilustra o Novo e o Novo explica o Velho. Vamos entender como isso funciona. Antes de nós entrarmos na Páscoa, você precisa entender antes da gente falar da Páscoa isso. Bom, como que funciona isso então? Por exemplo, se a gente pegar a serpente de bronze, lá no Antigo Testamento, houve uma praga no meio do povo de Deus, lá no deserto, serpentes começaram a picar o povo. Deus disse a Moisés, Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca no alto do poste, coloca lá no meio do acampamento, e todos que olharem para a serpente vão ser curados, ok? E aí então, no primeiro momento acontece isso. Bom, passa-se o tempo, Jesus agora vem. Jesus em João 3 agora fala assim, olha, sabe a serpente de bronze que foi levantada? Eu sou a serpente de bronze. Jesus está dizendo, aquela serpente de bronze, ela estava me representando, era uma figura, era um tipo de Cristo, a serpente de bronze. João Batista em João 1:29 diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, João Batista está fazendo alusão aos cordeiros que eram sacrificados no Antigo Testamento. Se a gente olhar o maná que chovia, Jesus disse que ele era o pão vivo que desceu do céu. Então o maná também representava Cristo. Abraão, em Gênesis 22, Abraão ele vai sacrificar Isaac. E aí acontece então que Isaac está ali, Isaac fala, pai, ó, tô vendo, tá tudo preparado aqui, mas está faltando o mais importante, que é o sacrifício. A gente não está levando sacrifício. E Abraão diz o que? Olha, no verso 8, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Quando a gente olha isso, a gente pode imaginar assim, Abraão está falando que Isaac não ia precisar morrer, que Deus ia ter alguém ali, um animal para ser sacrificado no lugar de Isaac. E no primeiro momento realmente é isso, mas agora Jesus em João capítulo 8 diz que na verdade Abraão já estava se referindo ao Cristo, Abraão já estava vendo o que ia acontecer lá no futuro, quando Jesus viesse, quando Jesus viria e morreria no nosso lugar. Então, por que eu estou te falando tudo isso? Para você entender que o Antigo Testamento não pode ser excluído, porque ele nos ensina princípios a respeito de Cristo. Ele nos ensina a respeito de Jesus. Então tudo na palavra nos leva para Jesus. E isso é de muita importância quando a gente vai falar da Páscoa. Porque a Páscoa que nós devemos celebrar hoje, que o apóstolo Paulo nos escreveu aqui, a nossa Páscoa é Cristo. Por isso ele diz aqui no verso 7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então a Páscoa ela é importante. Nós precisamos então entender o que ela representa para nós nos dias de hoje. Vamos ver então comigo o que Deus disse a respeito da primeira Páscoa a ser celebrada. Lá em Êxodo, no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 12. Êxodo, vamos lá, capítulo 12. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia, tá bom? Fazer suas anotações. Vamos lá então, Êxodo capítulo 12. Eu acredito, irmãos, que a Páscoa para nós, ela tem um significado especial pelo tempo que nós estamos vivendo, ainda mais especial do que já é pelo tempo que nós estamos vivendo, porque a Páscoa ela foi celebrada, a primeira Páscoa foi celebrada em meio a pragas que estavam sendo lançadas sobre a terra do Egito. Então nós estamos vivendo num cenário de praga, um cenário de pandemia, mortes acontecendo. E a Páscoa, a primeira Páscoa foi celebrada num cenário como esse. Vamos ver aqui Êxodo capítulo 12, agora que você já abriu aí, Êxodo 12 do verso 1 até o 20, vem? Vamos lá. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falar a toda a congregação de Israel, dizendo,
No 10º dia deste mês tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo tomem segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mesmo mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão do sangue e o colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, e pão sem fermento, e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, a sua cabeça, com os pés e suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte, e o que restar disso até a manhã seguinte queimareis com fogo. E assim comereis com vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés e vosso cajado na mão, e o comereis com pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa por ordenança eterna. Durante 7 dias comereis pão sem fermento. Até no 1º dia tirareis fermento das vossas casas. Porque todo aquele que comer pão com fermento do 1º ao 7º dia, esta alma será cortada de Israel. E no 1º dia haverá uma santa convocação, e no 7º dia haverá uma santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles, exceto aquilo que todo homem precisar comer. Só isso poderá ser feito por vós. E observareis a festa do pão sem fermento, porque neste mesmo dia eu tirei vossos exércitos da terra do Egito. Por isso observareis este dia nas vossas gerações por ordenança eterna. No 1º mês, no 14º dia do mês à tarde, comereis pão sem fermento até o 21º dia do mês à tarde. 7 dias não se achará fermento em vossas casas, porque todo aquele que comer o que estiver levedado, essa massa será cortada da congregação de Israel, seja estrangeiro ou nascido na terra. Não comereis nada levedado em vossas habitações, comereis pão sem fermento. Bom, aqui a gente encontra a primeira Páscoa e as instruções de Deus para se celebrar a Páscoa. A noite da Páscoa é a noite da libertação. Até esse momento, os hebreus eles estavam presos debaixo da escravidão de Faraó. Estavam escravos no Egito. Bom, aqui começa então um paralelo com a vida cristã, porque nós também estávamos presos no mundo, debaixo da escravidão de Satanás, até o dia que o sangue do Cordeiro foi derramado por nós. Até o dia que nós fomos resgatados pelo Senhor, fomos libertos, fomos tirados de um império de trevas e fomos agora trazidos para o reino de Jesus Cristo. Então aqui começa o paralelo da Páscoa com a nossa vida cristã hoje. E aí, como eu te falei, vamos agora então entender o que está escrito aqui e como isso se aplica na nossa vida hoje. Por isso eu queria compartilhar com você agora 8 princípios a respeito da celebração da Páscoa. Como é que nós devemos celebrar a Páscoa hoje, nós que somos cristãos? Então eu quero compartilhar com você 8 princípios. Vou falar para você o texto aqui, o que Deus mandou eles fazerem, como isso se aplica à nossa vida, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa, a Bíblia diz que deveria ser um cordeiro para cada família. Esse é o primeiro ponto. Um cordeiro para cada família. No verso 3 e 4, Deus disse: cada família escolherá um cordeiro, um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. Então ouça, antes de ensinar como participar do cordeiro, antes de falar sobre a libertação que aconteceria naquela noite, antes de falar qualquer coisa, Deus estabelece de forma clara: o cordeiro não pode ser celebrado sozinho.
O cordeiro não pode ser celebrado de forma individual. O compartilhar aqui ele não envolve apenas a família, mas ele começa pela família. Deixa eu te falar, Deus está dizendo assim, olha, não existe vida cristã sem compartilhar fé. Não existe, meu irmão, forma de você dizer que é um cristão se você nunca compartilhou o evangelho com outra pessoa. Não existe. A salvação, obviamente, ela é individual, ela é indiscutível. Mas aqui a gente percebe que existe um plano de Deus para as famílias. A verdade, se a gente olhar pelas Escrituras, quando Deus aparece a Abraão e fala com Abraão, em Gênesis capítulo 12, no verso 3, ele diz: e em ti todas as famílias da terra serão benditas. Todas as famílias da terra. Por quê? Porque Deus pensa em família. Quando Deus vai destruir o mundo, ele então encontra Noé. Ele vai mandar o dilúvio, a salvação foi para Noé e para toda a sua casa. Ló estava em Sodoma e Gomorra. Deus ia destruir aquela cidade. Deus então oferece livramento para Ló e para toda a sua família. Escuta aqui, meu irmão, Deus ele tem um plano para as famílias. Se a gente for lá para o Novo Testamento agora, em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo diz para o carcereiro que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Em Atos capítulo 11, o apóstolo Pedro está ali diante do concílio e está explicando a respeito do que havia acontecido em Atos 10. A respeito da descida do Espírito Santo agora para os gentios. E aí ele então fala, olha, Cornélio teve uma visão. Isso em Atos 11. Cornélio teve uma visão, ele está contando o que aconteceu em Atos 10. E nessa visão, o anjo do Senhor apareceu para ele. E quando apareceu para ele, disse para ele me chamar. E aí no verso 14 ele diz, porque Pedro vai te falar palavras que salve você e toda a tua casa. Deus ele tem um plano e uma provisão para as nossas casas e para as nossas famílias. Nós precisamos crer isso, precisamos orar por isso, precisamos lutar por isso. Então, meu irmão, esse primeiro princípio, ele fala sobre o compartilhar, sobre o dividir o cordeiro. Você não pode participar do cordeiro sozinho, é necessário que seja em família. Apesar de que não é só para a família, começa na família. Mas Deus diz depois assim, ó, se a família for pequena, compartilha com o vizinho. O importante é que você não pode ficar com ele só para você. Antes de qualquer detalhe, Deus deixou isso claro para nós. Não é para você desfrutar sozinho. Você precisa compartilhar. Então esse é o primeiro princípio aqui a respeito da Páscoa para nós hoje. Então um cordeiro para cada família fala sobre nós compartilharmos a nossa fé. Vamos avançar. O segundo ponto aqui, Deus ordenou então que o sangue do cordeiro fosse passado nos umbrais das portas. Então esse é o segundo princípio que eu quero compartilhar. No verso 7, Deus diz: tomarão um pouco do sangue, o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Então eles deveriam pegar um cordeiro sem defeito, um cordeiro novo, e ele deveria então matar o cordeiro, eles deveriam matar o cordeiro, e o sangue do cordeiro precisava ser derramado. O derramamento de sangue na Bíblia é algo muito importante, porque o sangue fala de vida, é no sangue que contém a vida. Então quando a Bíblia fala sobre o derramamento de sangue, está falando a respeito disso. Por isso que quando o homem peca, lá no Jardim do Éden, Deus ele mata o cordeiro e derrama o sangue do cordeiro. Por quê? Porque alguém precisava pagar com a vida, porque o salário do pecado, Paulo disse, é a morte. Então só tinha um jeito do preço ser pago, era com derramamento de sangue, era com vida. E aí então acontece ali a morte substitutiva do cordeiro, tá bom? Nossa salvação, ela é pelo sangue de Jesus. Por isso o derramamento de sangue é tão importante. Pedro escreveu, 1 Pedro 1, 18, 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas aí ele diz, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então ouça, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus.
É o sangue que nos traz a vida, o sangue de Jesus que nos traz a salvação. Quando Isaías escreveu um texto muito conhecido, né? Ele diz assim, olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que Isaías está falando? Ele está falando que o preço que nós deveríamos pagar, ele pagou. O sangue que era para ser derramado era o nosso, mas foi o de Jesus. A morte deveria ser nossa, mas Cristo morreu no nosso lugar. Então na Páscoa eles pegam o cordeiro, eles imolam o cordeiro e derramam o sangue. E agora que derramou o sangue, pega o sangue e coloca nos umbrais da porta. E o que isso significa? O que isso representa para nós hoje? Porque obviamente Deus não quer que a gente fique passando sangue nas portas das nossas casas, não é isso. O que isso representa para nós, eu acredito que tem a ver com nós nos apropriarmos da salvação. Ouça, até a nona praga, a praga só atingia a terra do Egito. Bom, os hebreus estavam no Egito, mas eles estavam numa terra geograficamente chamada Gozém. Então era separado do Egito. E acontece que até a nona praga, as pragas não chegavam em Gozém, era só no Egito. Se a gente pegar, por exemplo, a praga da escuridão, Êxodo 10, 23, diz que no Egito a escuridão era tanto que eles não saíram de casa. Ninguém podia sair de casa durante 3 dias, tamanha escuridão. Mas em Gozém, onde o povo hebreu, o povo de Deus estava, tinha luz normal. Então, até a nona praga só atingia os egípcios. Mas agora quando chega a 10ª praga, a morte dos primogênitos, Deus fala assim, olha, eu não vou julgar mais o povo, agora eu vou julgar os deuses do Egito. Agora é hora dos egípcios escolherem qual Deus que eles vão seguir. Se eles vão ficar com os falsos deuses ou se eles vão vir comigo. Então Deus estabelece isso e Deus fala, só tem uma forma de escapar da morte, que é pelo sangue. Interessante, irmão, porque não havia distinção aqui entre o povo. A praga era para todos. O Senhor ia passar também por Gozém. E as casas que não tivessem a marca do sangue iam morrer. A morte era para todos, o livramento era para todos. Não tem nada na Bíblia aqui dizendo que se o egípcio fizesse isso, não ia funcionar. Não, funcionaria. Se o egípcio fizesse isso, isso ia funcionar. Porque o livramento estava no sangue. Então o que nós precisamos entender aqui, meu irmão, que não é uma questão só de conhecer o que Jesus fez por nós. Não é só eu ter o conhecimento de Jesus, mas agora é eu me apropriar pela fé do que Jesus fez por mim. Jesus ele não simplesmente morreu, Jesus ele morreu por mim. Jesus não simplesmente cura, ele me cura. Jesus não simplesmente liberta, ele me liberta. Eu agora sou uma nova criatura, eu tenho uma nova natureza. Cristo fez isso por mim. O sangue derramado, então, ele precisava ser aplicado. Ou seja, meu irmão, não é possível você crer e continuar do mesmo jeito. Não tem jeito. Por isso Paulo, quando escreve sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, ele diz para Timóteo no verso 12, Timóteo, apropria-te, ou toma posse da vida eterna. A fé, ela cria uma identificação com Cristo e ela agora se apropria dessa nova identidade. Então, quando a gente fala de sangue nos umbrais, é disso, irmão. Não é só conhecer o que Jesus fez, é agora aplicar o sangue do Cordeiro na sua vida. É trazer isso para você. Esse é o segundo princípio. Vamos ao terceiro. A Bíblia diz agora, o terceiro princípio é o princípio das folhas amargas. A Bíblia diz que nessa mesma noite, no verso 8, vocês comerão, assarão a carne no fogo e a comerão, acompanhada de folhas verdes amargas. Irmãos, eu acho isso curioso, porque talvez era a parte mais difícil da Páscoa. Não é todo mundo que gosta, né? Se eu pedisse para você, tira uma foto do almeirão que está na sua geladeira agora. A gente não encontra nem almeirão para vender na rua, no mercado. Por quê? Porque as pessoas não gostam de folhas amargas. Nós não gostamos de comer ervas amargas, chicória. Nós não temos isso em casa. Mas então por que Deus manda que o povo coma as ervas amargas? Bom, eu acredito que Deus aqui queria ensinar para nós. Sabe o quê? Que a vida não é só churrasco. O Evangelho, ele envolve sofrimento. O Evangelho, ele envolve renúncia. O Evangelho,
envolve sacrifício, envolve coisas difíceis. Deixa eu te falar, meu irmão, Deus aqui mandou o povo comer ervas amargas. Eu acredito que isso fala para nós sobre nós participarmos dos sofrimentos, das aflições de Cristo, da morte de Cristo. Como o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Deixa eu te falar, meu irmão, é isso que nós precisamos entender. Esse é o terceiro princípio das ervas amargas, é saber o quê? Que Deus, através de Jesus disse assim, olha, se vocês querem ser meus discípulos, tudo bem, mas para isso, olha, tem que tomar a cruz e negar a si mesmo, para depois ser meu discípulo. O evangelho envolve perda, porque o grão de trigo, se ele cair na terra e ele não morrer, não produz fruto algum. Precisa envolver morte, precisa envolver renúncia. Este é o verdadeiro evangelho. Não vai ser só sofrimento, é por isso que a erva amarga era só uma parte, mas tem ervas amargas na vida cristã. Existe sofrimento na vida cristã. Esse é o terceiro. Vamos para o quarto, vamos avançar, vamos lá. O quarto princípio é que deveria ser assado no fogo. Êxodo 12:9 diz, não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, olha só, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, aí ele diz, deverá ser assado no fogo. Deverá ser assado no fogo. Esse princípio é muito simples e muito rápido para a gente entender. Porque Deus não tem nada contra a carne cozida, tá bom? Pode comer, não tem problema. Mas aqui Deus está dizendo o seguinte, Deus está estabelecendo o seguinte, existe uma maneira correta de fazer as coisas. Não é do jeito de vocês, é do meu jeito. Deus não quer que as coisas sejam feitas de qualquer jeito, meu irmão. Deus estabeleceu um padrão que deve ser seguido. Quando então fala de ser assado no fogo, é simples. Tem que ser do jeito de Deus. Para de tentar fazer do seu jeito. Faça do jeito de Deus. Esse é o quarto, é muito simples, muito fácil da gente entender. É isso. Faça do jeito de Deus. Quinto, vamos para o quinto. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deveria ser comido. Esse é o quinto, está lá em Êxodo 12:9 ainda. Foi isso que ele disse, o animal todo, incluindo a cabeça, a perna e as vísceras. Bom, aqui a gente encontra um princípio importante da Páscoa. Eu te pergunto, quando foi, irmão, você que gosta de comer um churrasco aí, quando foi que você foi num churrasco e servir a cabeça do boi para você? Eu imagino que nunca, isso deve ser algo muito raro de se acontecer num churrasco. Eu particularmente nunca vi alguém comer a cabeça do boi. A gente escolhe a parte que a gente gosta para comer. Eu nunca vi numa churrascaria alguém servir lá a perna do boi. Nunca vi isso acontecer. O rim, toma aqui o rim assado do boi. Eu nunca vi isso acontecer. Agora, então o que está acontecendo aqui? O que é o princípio que nós devemos aprender? É que muitos crentes, eles dizem assim, bom, agora eu já estou salvo. Agora eu já vou escapar do fogo do inferno mesmo, já estou garantido no céu, então agora eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Mas aí Deus fala assim, não é assim não. Existe um padrão completo e você tem que comer tudo. Não é só as partes que te agradam. Irmão, você não pode escolher a parte da Bíblia que você vai seguir, a parte que não te agrada você tira fora, não. É para seguir ela por inteiro. É para seguir a palavra de Deus por inteiro. Não dá para a gente ficar selecionando o que a gente quer, o que a gente não quer, não. Siga por inteiro. Siga por inteiro a palavra de Deus. Ou você come tudo ou você não come. Entende? É disso que está falando. E aí ele ainda fala, porque para mim cada uma dessas partes ainda possui um significado. Porque ele diz assim, vai comer a cabeça. Cabeça então fala da gente ter a mente de Cristo, da renovação da nossa mente, ter a mente de Jesus, é pensarmos como Cristo pensa. Ele diz também, vão comer as pernas. Por quê? Porque nós temos Cristo como nosso modelo, meu irmão. Cristo é o nosso modelo. As pernas falam então de nós andarmos como Cristo. 1 Pedro 2,21 diz, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Devemos andar nessa terra como Jesus andou. Ele diz também, olha, vai comer as vísceras, as entranhas. Vísceras, entranhas na Bíblia fala de sentimento.
É o que Paulo escreveu em Filipenses 2, dizendo: olha, de sorte que tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Precisamos ter o mesmo sentimento de Jesus. Cristo é o nosso modelo, meu irmão. Não dá para a gente ficar escolhendo, ou come o cordeiro todo ou não come. Nós precisamos ser como Jesus. Mateus 11:29, Jesus: tomai o meu jugo, aprendei de mim. Precisamos aprender de Cristo, meu irmão. Ou come tudo, ou não come. Você não pega a parte que você quer, você tem que pegar tudo. Esse é o Evangelho, tem que comer tudo. Vamos avançar, esse foi o quinto, vamos ao sexto agora. Sexto princípio: não deixar sobra para o dia seguinte. Êxodo 12:10 diz: não deixem sobras para a manhã seguinte. Bom, meus irmãos, nós temos a tendência de sempre deixar as coisas para depois, não é verdade? A gente gosta de colocar as coisas para depois, amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu resolvo, depois eu faço isso, depois eu resolvo aquilo. Mas esse princípio aqui, esse sexto princípio, Deus diz: não deixe sobrar nada para a manhã seguinte. Sabe por quê? Porque nós precisamos desfrutar hoje. Não é amanhã, meu irmão. Não é amanhã, é hoje. Precisamos resolver hoje, precisamos fazer hoje, precisamos orar hoje, precisamos ler a Bíblia hoje, precisamos contribuir hoje, precisamos ligar hoje, amar hoje, perdoar hoje. Não é amanhã, é hoje. É hoje que Deus está falando com você. Deus não fala com você amanhã, Deus fala com você hoje. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8 diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Então presta atenção, meu irmão. Deus está falando conosco hoje. E se Deus está falando conosco hoje, nós precisamos responder a Ele hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é na semana que vem. É hoje. É hoje que Deus está falando. É hoje que você deve se posicionar. É hoje que devemos responder. Não é amanhã. Por quê? Porque nós não sabemos onde nós vamos estar amanhã. Então responda ao Senhor hoje. Desfrute hoje, porque amanhã não tem. Até porque quando chegar amanhã é hoje de novo. Então desfrute do Senhor hoje. E uma das coisas que é importante nós nos lembrarmos a respeito do hoje é a respeito da pregação do Evangelho, irmão. Sabe, me entristece muito quando irmãos deixam para pregar amanhã. Quando você deixa para convidar, vou convidar no dia que tiver evento ponte na minha célula, vou chamar para o encontro, quando tiver encontro, é quando acontecer. Não, meu irmão, é hoje que o Evangelho precisa ser pregado. Você não tem garantia alguma de que a pessoa estará viva amanhã para ouvir. É por isso que Paulo em 2 Coríntios 6,2 disse: digo-lhes que agora é o tempo favorável, hoje é o dia da salvação. É hoje, irmão. Deus não salva ninguém amanhã, Deus salva as pessoas no hoje. É hoje que Deus salva. Então nós precisamos pregar o Evangelho hoje, nós precisamos compartilhar o Evangelho hoje, precisamos falar para as pessoas hoje, precisamos dizer o quanto Jesus as ama e o quanto Jesus quer mudar a vida delas. O Evangelho ele é para ser vivido hoje. É por isso que na igreja de Atos, a pessoa se convertia e já batizava, não tinha outra coisa não. Ela entendeu o plano da salvação, agora ela se batiza. Era assim, vamos esperar para ver se ela se converteu de verdade. Não tinha isso. Sabe por que não tinha? Porque o Evangelho ele exige uma resposta imediata. É agora, é hoje, não tem amanhã. Então, meu irmão, deixa eu te falar, decisão e posicionamento pela palavra devem ser para agora, devem ser imediatos. Não deixa para depois. Não deixe para depois, é hoje. Sétimo princípio, vamos ao sétimo. Estar vestido para viajar, esse é o nosso sétimo princípio. Êxodo 12:11 diz: estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor.
É na Páscoa, irmão, que Deus tira o povo do Egito. Essa é a noite da libertação. E quando o povo sai do Egito, eles iniciam então um processo de peregrinação, um processo de viagem para a terra prometida. E aí, a respeito de nós, hoje a Bíblia diz em 1 Pedro 1,17: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então olha só o que a Bíblia está nos dizendo aqui, falando a respeito do tempo da vida cristã nessa terra, que é um tempo de peregrinação ou um tempo de viagem, é uma jornada em busca agora da terra prometida. Qual que é a terra prometida para nós? A terra prometida é a Nova Jerusalém, é o céu, é a eternidade. Então estar vestido para a viagem significa o quê? Que o cristão ele precisa estar preparado para o céu. Precisamos estar preparados para partir, meu irmão. É nós entendermos que aqui nós estamos apenas de passagem. Aqui não é o lugar onde nós devemos ter raízes. O Brasil não é a nossa pátria. A nossa pátria ela é celestial. Então tenha a visão da eternidade. Olhe para os céus, olhe para os céus, olhe para os céus. Olhe para os céus. Muitos irmãos eles dizem assim: eu não tenho tempo, né? Você fala assim: irmão, por que você não se envolve com a igreja, né? Não participa de um ministério, ou ajuda lá a sua célula, enfim, vamos trabalhar para Deus. Aí o irmão fala o quê? Pastor, eu não tenho tempo. Sabe por que não tem tempo, irmão? Porque está focado só nas coisas dessa vida, porque está focado só nas coisas dessa terra. Mas eu quero te falar, aqui não é o nosso lugar, a nossa pátria está nos céus. Filipenses capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, deixa eu te falar, meu irmão, existe um mundo melhor, existe um lugar melhor, e não é aqui nessa terra, é o céu que está nos aguardando. Então quer comer do cordeiro, quer participar do cordeiro, tem que estar pronto para partir, tem que estar pronto para ir para o céu, meu irmão. Nós não devemos viver em função dessa terra, devemos viver em função do céu. E aí eu preciso abrir um parênteses aqui com você, porque a forma com a qual nós lidamos com as nossas finanças, com o nosso dinheiro, também diz muito respeito se nós estamos prontos para viajar ou não. Quando o povo ele vai sair do Egito, olha só, presta bastante atenção nisso. Quando o povo vai sair do Egito, Deus fala assim: agora vocês vão pedir toda a riqueza do Egito. Pede o ouro, pede prata, pede as roupas, tudo que vocês puderem, pede para eles. E quando eles então vão sair do Egito, lá em Êxodo 12 ainda, lá para o verso 35, 36, você vai encontrar isso. Deus então faz com que a riqueza saia do Egito e vá para a mão do seu povo. Deixa eu te falar, sabe por que Deus faz isso? Porque Deus tem um plano de prosperar os seus filhos. Deus tem um plano de prosperar o seu povo. O povo, irmão, tinha vivido 430 anos na miséria, eles eram escravos. Escuta, eles eram escravos. Então o que acontece? Deus ele fala assim: não, vocês não vão, agora é um novo tempo, agora é uma nova fase da vida de vocês, e agora eu vou trazer restauração financeira, material. E Deus abençoa o povo, Deus prospera o povo quando eles vão sair. Deus ele quer prosperar a sua vida, Deus quer restituir sua vida financeira. Mas o que acontece é o que? Deus não faz isso por fazer. Te pergunto, irmão, o que o povo faz com prata e ouro no meio do deserto? Onde que eles vão gastar prata e ouro no deserto? Não tem lugar. Então deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que acontece? Por que Deus fez isso? Porque agora que eles estão no deserto, Deus fala para Moisés: Moisés, agora eu quero construir uma casa para mim. E é o seguinte, Moisés, manda o povo trazer o ouro, a prata, as pedras preciosas. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, ter a visão do céu é isso, é a gente entender que Deus não nos abençoa para ficar parado no nosso próprio umbigo. Deus ele nos abençoa para que nós sejamos um canal de bênção, para que nós abençoemos a igreja, para que nós abençoemos o seu reino, para que nós abençoemos missões, para que nós cuidemos do necessitado, do pobre, do órfão, da viúva. É isso que Deus faz, Deus nos prospera para isso. Então ter a visão do céu significa estar vestido para viajar, é você ter a visão dos céus. Amém? Vamos avançar então para o nosso último princípio,
oitavo princípio, e aí eu não vou ler todos os versículos com você, somente o verso 15 de Êxodo 12, mas na verdade esse princípio é do verso 15 até o 20. Diz assim: durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. E quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. Deixa eu te falar, irmão, o fermento ele tinha que ser tirado da casa. Esse é o oitavo princípio. Não pode ter fermento na Páscoa. Fermento, o que aponta o fermento? Em 1 Coríntios 5, o primeiro texto que nós lemos nessa mensagem, o apóstolo Paulo diz que o fermento é a maldade, o fermento é o pecado. É para isso que aponta o fermento. Então, esse oitavo princípio nos ensina que o fermento precisa ser removido da vida do cristão, irmão. Não tem espaço para o pecado na nossa vida mais. Não existe espaço para o pecado tem que ser removido, tem que ser expulso da vida do cristão. Pastor, mas a gente cai sim como acidente, mas não como prática, meu irmão, não como prática. Sabe, muitos irmãos eles acham que assim, não, porque agora eu peco menos do que antes, então tá tudo certo. Não, meu irmão, antes eu era um mentiroso, o pastor mentia muito, mas agora eu minto menos. Não adianta, não adianta de nada. Deixa eu te falar uma coisa, se alguém, imagina que converte um assassino, tá bom? O cara assassino, ele matava uma pessoa todo dia. Aí agora ele converteu, aí ele dá o testemunho dele dizendo, não, olha, agora eu mato menos, eu não mato mais um por dia, agora eu mato um a cada 15 dias. Escuta, faz sentido? Agora, por que matar é diferente de mentir? Por que matar é diferente? Antes eu era viciado em pornografia, agora eu só olho de vez em quando. Não! O pecado precisa ser expulso, meu irmão. Mas eu caio, pastor, acontece isso. Sim, irmão, nós vamos cair, mas qual que é a nossa atitude diante da queda? Davi, quando pecou, o profeta Natan foi lá, confrontou ele. Sabe o que Davi fez? Davi entrou em desespero e Davi disse para o Senhor: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, não retira de mim a alegria da salvação. Deixa eu te falar, meu irmão, nós precisamos entender que o cristão não pode viver uma vida de pecado. O cristão precisa de santidade. Precisamos viver uma vida de santidade. Agora, muitos irmãos ficam aí olhando algumas pregações de pastores que dizem assim: não, agora Jesus morreu pelos nossos pecados, a gente pode fazer o que a gente quiser. Meu irmão, isso é uma mentira. A graça não veio baixar o padrão da justiça. Senão Jesus não tinha dito em Mateus 5,20: olha, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. O escriba e o fariseu não era qualquer judeu, não. Ele era um cara religioso. Ele era um cara que praticava. Ele era um cara que seguia. Jesus não está falando assim, o judeu meia boca, não. Não, Jesus está falando de judeu sério. Jesus disse: se vocês não forem mais do que eles, se a justiça de vocês não for maior que a deles, vocês não vão entrar. Aí alguém pode dizer: sim, pastor, mas a justiça que excede a dos escribas e fariseus é a justiça de Cristo que nos foi dada. Sim, é verdade, mas não é a verdade completa, meu irmão, porque toda vez que um cristão ele insiste em viver, presta atenção, não é que ele cai por acidente, mas ele insiste em viver uma vida de pecado, ele está manchando a justiça de Cristo. Ele mancha a justiça de Cristo. Se não fosse assim, irmão, não precisava ter o texto de 1 João 9. 1 João 9, João escreveu assim: olha, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, o cara está lá, mas ele tem a injustiça agora. O que é injustiça? É a falta de justiça. Peraí, ele já não tinha recebido a justiça de Cristo? Então o que está acontecendo? Deixa eu te falar, o que está acontecendo é que se alguém vive no pecado, na prática do pecado, ele está manchando a justiça, ele está cuspindo no sacrifício que Jesus fez na cruz. Não é cair por acidente, mas é a prática do pecado. Não existe lugar para o fermento na nossa vida, meu irmão. O fermento tem que ser tirado. Deus ele trata esse princípio com tanta seriedade que, como nós lemos aqui no verso 15, a pessoa que tivesse fermento em casa seria eliminada.
É o juízo mais sério que Deus executa na Bíblia, é a morte. A pessoa morreria se ela tivesse fermento. Por quê? Porque Deus trata o pecado com seriedade. Não sejamos diferentes, meu irmão. Essa é a Páscoa que nós devemos celebrar hoje. Ela não deve ser celebrada uma vez por ano, não uma vez por semana. A nossa Páscoa, nós que somos cristãos, precisamos celebrar a Páscoa todo dia. E não é só com as nossas palavras, mas é com as nossas atitudes. É tirando todo o fermento, é expulsando o pecado. É com o que Paulo disse, os asmos da sinceridade. É dizer para o Senhor: Senhor, eu vou desfrutar do cordeiro todo, eu vou desfrutar de tudo, eu vou comer a cabeça, a perna, as vísceras, eu vou ter a mente de Cristo, eu vou andar como Cristo, eu vou sentir como Cristo, eu vou colocar os meus olhos no céu. Isso é celebrar a Páscoa, meu irmão. É assim que devemos celebrar a Páscoa hoje. A gente podia falar de muitos outros aspectos da Páscoa, muitas outras coisas a gente podia falar, mas eu acredito que você já entendeu. E eu gostaria então de encerrar falando uma última coisa para você nesse momento. Queria te falar que quando Deus manda celebrar a Páscoa, na Páscoa Deus ele julga os deuses do Egito. Assim como Deus um dia, através de Jesus na cruz, julgou o diabo e seus demônios. E Colossenses 2,15 diz que ele, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Deus, através da cruz e da morte e da ressurreição de Jesus, Deus envergonhou, expôs e triunfou sobre Satanás e seus demônios. Então escuta, meu irmão, Deus ele vai envergonhar o diabo e seus demônios através das nossas vidas. Todas as vezes que nós celebramos a Páscoa, nós estamos envergonhando o inferno. Cristo está guardando você e sua família, assim como Ele guardou lá no Êxodo 12, lá atrás, lá na 10ª praga. Deus também vai guardar você e a sua família. A Páscoa ela precisava ser ensinada para os filhos. Então, meu irmão, deixa eu te falar, nós precisamos ensinar para os nossos filhos a respeito de Cristo e da sua obra. Não precisamos temer, a Páscoa também nos ensina, não precisamos temer, porque Cristo está conosco hoje e para sempre. Cristo está com você, meu irmão, Jesus está com você. Não tema, Ele não está com você uma vez por semana, uma vez por ano, não. Jesus está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então se lembre, eu vou compartilhar o Cordeiro, eu vou colocar os meus olhos nos céus, eu vou participar da morte de Cristo, eu vou entender o Evangelho inteiro e eu vou lutar para viver uma vida de santidade. Essa é a Páscoa que nós devemos celebrar hoje. Amém? Espero que tenha ficado claro e que Deus tenha falado ao seu coração. Que o Senhor nos abençoe e que você tenha uma Páscoa, que você celebre a Páscoa todos os dias. Deus nos abençoe. Paz do Senhor, irmãos, nós acabamos aí de ver uma pregação poderosa, amém, que você possa colocar em prática na sua vida. Eu creio que Deus tem um novo tempo para a gente e que a partir desse momento aqui o Senhor vai fazer coisas novas na nossa vida, amém? A Páscoa ela pode ser um divisor de água para a gente, se a gente realmente viver aquilo que é a verdadeira Páscoa, tá certo? Então nós vamos orar nesse momento, que você possa estar orando também, abençoando a sua casa, né? E o mais rápido possível também você possa fazer parte das nossas reuniões de oração, amém? Senhor Deus e Pai, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, que o Senhor venha mover agora, Senhor Deus, através da palavra sobre cada vida, sobre cada coração, esses 8 aspectos, Senhor Deus, são tão importantes para nós, Pai. E nesse momento, eu quero pedir para que o Senhor manifeste o teu poder e a tua graça dentro da casa dos teus servos agora. Senhor Deus amado, assim como o Senhor fez lá no Egito, livrando o povo, Senhor Deus, que estava vivendo naquele lugar. Senhor Deus, que o Senhor possa livrar hoje os irmãos da igreja, Pai, os teus filhos, aqueles que têm realmente procurado te servir, te adorar, te buscar. Em nome do Senhor, eu declaro agora, Senhor Deus, uma unção de livramento, de cura, de libertação, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa manifestar o teu poder dentro de cada casa, dentro de cada lugar. Senhor, é o que eu declaro agora, no nome do Senhor Jesus, e que o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja em cada coração, desde agora
e para sempre. Amém. Uma feliz Páscoa para você e até a próxima vez. Deus abençoe.